Sejam todos bem-vindos em nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos acolha. Que a equipe espiritual que está aqui reunida em nossa casa possa nos fortalecer, né? Que possamos realmente aproveitar esta noite com os ensinamentos do Mestre Jesus, do seu Evangelho. Então, nós vamos pedir para o Senhor Horácio fazer a prece inicial. Nosso Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos novamente, Pai, para mais uma noite de aprendizado. Pedimos, querido Mestre, envolva o nosso irmão Celso Sinfone, que ele possa ser envolvido com vosso amor, com a vossa paz, com a vossa luz, e que possa nos brindar com a mensagem da noite. O meu reino não é deste mundo. E assim, Jesus, envolva todos os nossos irmãos presentes, que cada um possa receber a vossa luz, a vossa paz, o vosso amor, e cada um possa se preparar para ouvir a mensagem da noite. Abençoe esta casa, Mestre amado, todos nós trabalhadores, encarnados e os desencarnados, os nossos mentores espirituais, o mentor desta casa, o Dr. Adolfo, todos os médicos que trabalham, os enfermeiros, as correntes socorristas, todos esses espíritos amigos que possam nos auxiliar, Jesus. E assim, receba a nossa prece para que possamos dar o início aos trabalhos da noite. Transformar em luz e bênção esta prece, Pai, sobre toda a humanidade, sobre todas as religiões, sobre todas as crenças. Que possa existir mais amor entre os homens de boa vontade, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós lembrando das atividades da nossa casa, né? Nós temos as segundas-feiras pela manhã, das 8 às 12 horas, assistência espiritual e o passe, né? Temos também o curso de aprofundamento sobre o Espiritismo, das 20 às 22 horas, também nas segundas-feiras, né? Às terças-feiras, nós também temos o passe. Caso alguém queira, pode vir à nossa casa das 8 às 12 horas, que vai receber uma palavra amiga, um evangelho, né? E temos a assistência às gestantes da 1h30 às 17 horas, tá? E às 20, às 21 horas, a nossa assistência espiritual com o evangelho. Às quartas-feiras, nós temos passe das 14 horas às 18 horas. Para quem está fazendo tratamento, né, de desobsessão e não pode vir comparecer nas terças-feiras, pode também ser na segunda pela manhã, na terça pela manhã ou na quarta à tarde, para dar continuidade no tratamento, né? E temos um curso que o Laerson dá às quartas-feiras, das 20 às 22 horas. Sempre, tudo em nossa casa é gratuito, tá? Quinta-feira já é um trabalho fechado de trabalho de desobsessão. E o atendimento com o médium Laerson é aos sábados, a partir das 14 horas, né? Caso alguém queira
é sempre ao sábado, às 14 horas. Tá? Lembrando que agora a nossa casa, nós estamos, né, abrimos o Natal com Jesus desse ano, de 2013. E nós recebemos a incumbência, né, não um valor fixo de quantas cestas serão a casa vai doar. Nós, trabalhadores, né, que podemos colaborar com a casa e com o próximo, né, está aberta a nova temporada de Natal com Jesus, onde nós iremos dar uma cesta básica a quem precisa. A quantidade nós não teremos ainda, porque vai depender de nós, as nossas possibilidades de ajudar o próximo. Ter uma família que tenha um prato de comida na mesa para ceiar com Jesus. Então, a todos queiram colaborar, se cada um de nós pudermos colaborar um pouquinho, muitas famílias poderão ter a oportunidade de comer um pouquinho na ceia de Jesus. Então, nós temos o cartãozinho, no caso é o Banco Bradesco, né, a agência, a conta poupança e o CNPJ. O valor é quanto nós podemos colaborar. Se podemos colaborar com muito, é muito bem-vindo, mas quem só pode doar um pouquinho, esse pouquinho vai fazer a nossa diferença, porque realmente, de grão em grão, que a galinha enche o papo. Então, de pouquinho em pouquinho que nós vamos conseguir mais famílias ter uma ceia com Jesus, tá bom? No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 16. Palavras de Jesus. Mas agora o meu reino não é daqui. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Pão Nosso, sob o título O Grande Futuro. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não se afiançou à negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar
confiantemente para o grande futuro. Então, nessa noite, nós teremos nosso amigo Celso Sinfrone, que vai falar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos proporcionar o seu envolvimento, o seu auxílio, o seu amparo agora e sempre. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por tema O meu reino não é deste mundo, nos 2 subitens que abordam a realeza de Jesus e a vida futura. Jesus nos tem proporcionado sempre todo um leque de informações que necessitam ser observados como sendo de extrema importância para cada um de nós, uma vez que essas informações são condizentes ao espírito, o espírito que continuamente encontra-se trafegando em busca da absorção de novas informações em razão das experiências pelas quais vem a passar. Obviamente que Jesus tem uma preocupação referente à interpretação de tempo e espaço, no qual esse próprio espírito estará envolvido, uma vez que tenha sido criado simples e ignorante, tendo se desenvolvido ao longo do tempo, de modo que Joana de Ângeles, que transmite a informação através de um grande médium chamado Divaldo Pereira Franco, vem atestar para nós que o nosso tempo, espiritualmente falando, na consideração do que somos neste instante, é de 500 milhões de anos. Então, 500 milhões de anos parece um tempo relevante na interpretação da constituição e desenvolvimento deste espírito, que por ser racional e por ser inteligente, provido e envolvido com a lei de liberdade e com uma vereda chamada livre-arbítrio, que a partir de um determinado instante foi possível de ser interpretado, foi possível de ser trabalhado. Então, racionalmente e na sua estrutura inteligente, ele vai tendo condições então de absorver, de assimilar, de reter informações em razão dessas experiências que se dão, tidas e observadas como sendo o processo reencarnatório. Já tivemos a oportunidade de ressaltar que não há a mínima possibilidade de nos desenvolvermos como e enquanto espíritos, pelo menos neste instante, sem que consideremos a estrutura orgânica na qual estamos envolvidos, porque ela nos proporciona, a nós espíritos, a possibilidade de observarmos comparativamente aquilo que nos interessa e aquilo que não nos interessa mais. Como Paulo já havia dito, tudo nos é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então as conveniências elas vão sendo deixadas de lado conforme passa-se a ter a oportunidade de vislumbrar e de se visualizar coisas diferentes, coisas mais elevadas, coisas mais qualitativas, considerando-se sempre essa questão da racionalidade e da inteligência na qual estamos envolvidos. Então Jesus, ele empreende todo um esforço, todo um trabalho, no sentido de proporcionar a antecipação de informações que pudessem de alguma forma libertar o ser de si mesmo, em razão de todas as informações que vem trazendo
informações que ainda se mostram incômodas e que se mostram incômodas pelo paralelo que há que se fazer entre a estrutura organizacional de equilíbrio e de reconhecimento do processo da criação com a qual estamos envolvidos e as opções que se têm sido feitas, as opções que se fizeram, as opções que foram realizadas e que entram em choque com aquilo que seja a necessidade do caminhar com maior equilíbrio e tranquilidade. Todos nós envolvidos com esta estrutura orgânica temos nos equivocado imensamente. Temos nos equivocado imensamente com a interpretação que se tenha de que só isso que nós vivemos, que só isso que temos vivenciado é a verdadeira vida, é a expressão da mais pura realidade. E Jesus, quando diz que meu reino não é deste mundo, ele vem atestar exatamente o contrário disso que tem sido a nossa observação equivocada em razão da ilusão dos sentidos. A ilusão dos sentidos que faz com que você se entorpeça perante determinadas coisas com as quais você esteja envolvido e com as quais você participe. A ilusão dos sentidos que não tem sido interpretado racionalmente pelo fato de nos esquecermos de uma questão que se refere à proporcionalidade das coisas. Uma estrutura orgânica que camufla a base da memória, que te impede de se lembrar das coisas que você já fez. Uma estrutura orgânica que permite, inclusive, que você, ao mesmo tempo, venha a observar determinadas situações, como, por exemplo, um déjà vu, e, ao mesmo tempo, não consiga interpretar o próprio déjà vu. Você tem a sensação de que já viu isso em algum instante, sendo que você nunca tinha parado para pensar na possibilidade de. Mas num determinado instante os teus sentidos se abrem e você tem a sensação de que já viu aquilo em algum lugar, de que já passou por aquilo em algum lugar, em algum momento, mas você não tem como acessar conscientemente em que momento isso se deu. Você não tem como acessar conscientemente quando foi. Você não tem como acessar conscientemente por que se deu. A única coisa que você tem é a liberação do sentido, fazendo com que você se ressinta de algo que você acredita piamente que já viu antes, para não dizer que tem certeza que o viu. Então, inevitavelmente, para que isto ocorra, há que se interpretar que realmente você viu. Mas você viu antes, obviamente. E se viu antes, obviamente, e não tem e não detém a consciência do ocorrido, então é óbvio que você só pode ter visto isso em duas estruturas diferentes. Ou quando se desproveu, quando se desvinculou da estrutura física através do sono físico. E em espírito e perispírito voltou para as questões espirituais, o teu corpo descansa, mas você em espírito e perispírito vivenciou uma situação diferente daquela costumeira, ou em encarnações anteriores, onde o registro se mantém no teu inconsciente, e por algum motivo, quando uma determinada situação se apresenta comum, muito próxima, muito parecida com algo que você já viu há 2.000 anos atrás, então o confronto entre o registro que se encontra nos seus arquétipos no teu inconsciente, que perfaz o teu inconsciente, com a nova abordagem que se deu neste instante, é como que então que chamasse a atenção, desprovesse as travas de segurança e a informação viajasse no tempo e no espaço e gerasse então um processo comparativo, onde você vem a dizer o seguinte: eu já vi isso antes. Então, se temos sido a prova viva de determinadas ocorrências, como por exemplo o fato de você, num determinado instante do nada, ter saudade de algo que você não sabe do que. A emoção se apresenta em você, você se ressente daquilo, chega até as lágrimas, mas você não consegue entender por que que você sente uma saudade que você não consegue interpretar do que seja. Mas você sente saudade.
E a lágrima desce, inclusive. Então, evidentemente, que você só pode estar se ressentindo de algo que te foi muito importante, de algo que você já vivenciou, mas que não tem condições de acessar o banco de dados para dizer quando e em que momento se deu. Então, nessa estrutura, nós estamos falando sobre a interpretação do antes. E Jesus nos chama a atenção para a interpretação da continuidade para o depois. Então, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele está pregando, está falando, inclusive, sobre a sua origem. Está falando, inclusive, sobre a necessidade de se interpretar o fato dele aqui se apresentar, mostrar-se totalmente diferente de todos os que se encontravam, proporcionar uma interpretação que gerasse o bom senso na interpretação de um raciocínio mais aberto quando você tem alguém em terra-idade que discute de igual para igual com o senhor da lei. Quando você tem alguém em terra-idade que já apresenta uma autoridade moral indiscutível. Quando você tem alguém que realiza aquilo que você hoje não é capaz de realizar. Já naquela época. Logo, não era alguém deste mundo. Logo, não era alguém proporcional a esta estrutura com a qual estamos acostumados. Então deixa claro sobre a questão da transcendência. Né? Transcender, inclusive, a estrutura na qual você se encontra envolvido. Chamar a atenção para a observação da oportunidade que nos foi proporcionada, da concessão que tivemos, que é nos encontrarmos envolvidos num corpo físico, num planeta físico, tendo a oportunidade de se envolver e se relacionar com tantos outros espíritos que se encontram encarnados como nós estamos, na mesma estrutura, apenas com uma única diferença, todos eles em tempos de entendimento e compreensão totalmente diferentes. Cada um envolvido num tempo de entendimento e compreensão totalmente diferente, que perfaz a possibilidade de aprendermos em todos os instantes pelas diferenças que se têm apresentado. Não nos mantermos única e exclusivamente naquilo que nós interpretamos como sendo o que somos, o que pensamos, e na interpretação de que isto seja apenas a estrutura correta. Na interpretação equivocada, inclusive, de quando se julga alguém sem que se interprete que o equívoco ocorrido, perpetrado por alguém, é proporcional ao seu tempo de entendimento e compreensão das coisas. Ele não consegue fazer mais do que aquilo neste instante. Ele não consegue fazer mais do que aquilo neste instante. Então, o que Jesus nos apresenta é a necessidade da observação do retorno. A necessidade da observação de não nos equivocarmos mais quanto ao fato de que apenas a estrutura físico-orgânica com o qual temos tido a oportunidade de nos envolver seja a única interpretação de vida, seja a única interpretação de realidade. Somos espíritos. Estamos encarnados. Somos espíritos. É fato. Estamos providos da estrutura física. É questão de tempo. É uma questão de oportunidade. Não se trata de um fato. Então, quando Jesus trata sobre a vida futura, está se falando sobre aquilo que possa ser interpretado como sendo o teu estado emocional, como sendo a tua estrutura emocional, uma vez que você venha a perder a estrutura orgânica, venha a perder o corpo físico, mas continue existindo e continue vivendo. Então, como será que nos encontraremos nesta situação? Porque há que se interpretar que se você for morar num país distante
e passar lá durante muitos anos sem que você volte para o seu local de origem, há que se interpretar que você se deslocou fisicamente, mas não deixou de amar as pessoas que ficaram no seu local de origem. Você fisicamente está numa outra localidade. Você não é daquela localidade. Você está temporariamente naquela localidade, mas você não deixou de amar as pessoas que você sempre amou. Você não deixou de gostar das pessoas. Os vínculos não foram cortados. O estabelecimento da confiança que se deu, da amizade que se deu, não foi rompido. Tudo continua do mesmo jeito. Você só está num local distante. Então, o inverso disso é extremamente verdadeiro e proporcional, porque nós estamos num lugar distante, apartados momentaneamente do nosso local de origem. Apartados momentaneamente do nosso local de origem. Então, no final das contas, Jesus trata sobre uma coisa básica para todos nós, que é uma coisa chamada esperança. Esperança que necessita ser considerada em todos os instantes, uma vez que estamos nos equivocando perante determinados momentos e situações com as quais temos vivenciado e que nós não temos nem conseguido interpretar que se trata apenas de aprendizado e nem conseguido superar a interpretação equivocada de dor, de sofrimento e de mal-estar. Tudo tem que ser interpretado como uma oportunidade de fortalecimento, senhores. Tudo tem que ser interpretado como uma nova oportunidade, como uma nova chance que se teve. E as coisas são tão bem montadas, tão bem planejadas, que haveremos de interpretar que não estamos sozinhos. Existe um grupo familiar que nos envolve. Por mais que você possa ter lá dentro alguém que você antipatize, ou momentos que têm se apresentado eletrizantes, momentos que você tem considerado como tendo sido doloridos, mas não estamos sozinhos. Fisicamente nós não temos estado sozinhos. E se fisicamente não temos estado sozinhos, e se meu reino não é deste mundo, então há que se interpretar que nem todos puderam reencarnar como nós estamos reencarnados. O que não quer dizer que não estejam também aprendendo. E o processo do aprendizado tem se dado através de responsabilidades que foram assumidas no sentido de nos acompanharem, de nos envolverem, de nos fortalecerem, de nos intuírem, de nos orientarem. Porque o aprendizado ele é conjunto. Aprende-se quem se encontra encarnado e aprende-se quem se encontra desencarnado também. Então, da nossa parte, seria extremamente importante a consideração quanto ao fato de interpretarmos que não estamos sozinhos, apenas os olhos da matéria não têm condições de observar a estrutura fluídica, espiritual, na qual estes espíritos se encontram envolvidos. Mas o que não quer dizer que não estejam nos acompanhando, o que não quer dizer que não estejam nos envolvendo. A literatura séria encontra-se carregada de exemplos nesse sentido, carregada de exemplos nesse sentido. E, obviamente, da mesma forma que nós temos amigos, da mesma forma que temos amizades sinceras, da mesma forma que os laços de confiança são recíprocos, seria muita estupidez da nossa parte acreditar que isto só está ocorrendo nesta situação. Seria de uma extrema inocência, de uma extrema infantilidade, imaginarmos que esta estrutura só se dá desta forma. Então, talvez o exemplo mais claro para que possa ser interpretado isso é nós tentarmos interpretar a intensidade, a profundidade e a consideração de riqueza que mantemos
em relação ao amor que temos por determinadas pessoas. Existem determinadas pessoas que se encontram conosco, independentemente de fazerem parte de laços consanguíneos ou não, mesmo porque o parentesco ele é espiritual e não físico, que você diz o seguinte: eu amo profundamente essa pessoa. O teu gostar é alguma coisa absurda, o teu gostar é alguma coisa muito intensa. E não seria possível, com poucos anos na estrutura física, numa interpretação de tenra idade, imaginarmos um amor tão grande, tão intenso desta forma, acreditando que ele tenha se originado e se constituído a partir dessa existência. É pouco tempo na vida física, é pouco tempo na vida orgânica para você dizer que ama tanto alguém. Para você dizer que confia tanto em alguém. Para você dizer que confia a tua casa, que confia a tua família na mão de alguém. É pouco tempo na estrutura orgânica para você acreditar que isso tenha se iniciado nessa existência. É pouco tempo. Logo, há então que se interpretar que em determinadas situações acordamos muito bem pela manhã dizendo que tivemos um sonho maravilhoso, onde a memória que você traz são de momentos agradabilíssimos junto a alguém, junto a determinadas pessoas, e quando você acorda de manhã você está extremamente bem, extremamente feliz, extremamente alegre. Mas só tem um detalhe: as pessoas com as quais você sonhou não são nenhuma daquelas com as quais você convive na estrutura física ou na estrutura orgânica. Mas você tem e traz a sensação de que foi extremamente importante, extremamente agradável, e inclusive esse tipo de sensação te proporciona o fortalecimento perante determinadas ocorrências que possam se dar no dia. Esse tipo de sensação te mantém ao longo de muito tempo, como se tivesse sido um bálsamo, como se tivesse sido um tônico, como se tivesse sido um remédio que te foi aplicado antecipadamente em razão de algo que poderia se dar depois, que poderia te proporcionar extremo mal-estar. Logo, estas pessoas com as quais nós tivemos a oportunidade de dizermos que sonhamos, mas que na verdade estivemos juntos, evidentemente são aqueles que também gozam da nossa confiança, do nosso respeito, do nosso amor, do nosso carinho, apenas não reencarnaram conosco, mas encontram-se à nossa espera no lado espiritual, que é a verdadeira vida, que é para onde nós retornaremos, em razão de nos encontrarmos apartados fisicamente numa determinada localidade, como que se você fosse viver em Tóquio durante uns 10 anos. Mas um dia você volta. E o nosso retorno é exatamente nesse sentido, no sentido de que seja possível reencontrarmos aqueles que não temos condições de nos lembrarmos hoje, porque o nosso estado de consciência, sufocado pela estrutura orgânica, não permite transcender, não permite ir além, não permite se envolver com determinadas memórias, porque se isso fosse possível, nos ressentiríamos imensamente de determinadas situações e ações que realizamos lá atrás, que proporcionaram imenso mal-estar a muita gente e a nós mesmos, e isso nos proporcionaria um imenso desequilíbrio no momento presente. Por isso, o corpo limita a base da memória. Então, se tudo isso é existente, se tudo isso está acontecendo, e se tudo isso faz parte de nós, e se naturalmente se caminha para frente, os pés estão voltados para frente, o rosto está voltado para frente, a palma da mão está voltada para frente. Então, estamos falando de evolução, estamos falando de um processo evolutivo que se encontra atrelado a uma lei onde todas as coisas existentes, tanto físicas quanto espirituais, encontram-se suportadas em cima de leis. E a evolução está atrelada a uma lei chamada lei de progresso. Então, todos nós estamos numa trajetória evolutiva, queiramos ou não. Todos nós estamos numa trajetória evolutiva. E quando se diz que estamos numa trajetória evolutiva, está se dizendo o seguinte, que estamos caminhando naturalmente para um processo de melhora, para um processo de renovação, para um processo de alteração, que se dará inclusive por osmose, mas não interessa.
Estamos evoluindo inevitavelmente. Agora, é claro que como não se evolui na inércia, há que se ter um desenvolvimento, há que se movimentar, há que se fazer por onde este movimento se dê. E o movimento, geralmente, ele acaba gerando um negócio chamado energia. Então é importante que se interprete que quando Jesus fala que o seu reino não é deste mundo, porque se assim o fosse, não fariam com ele tudo o que lhes aprovesse fazer. Ou seja, se o reino de Jesus realmente fosse deste mundo, as pessoas que tiveram a oportunidade de estar com ele, as pessoas que tiveram a oportunidade de vê-lo, as pessoas que tiveram a oportunidade de senti-lo, as pessoas que tiveram a oportunidade de observá-lo, inevitavelmente que o considerariam de maneira diferente. Naturalmente o considerariam por uma questão de acréscimo e não por uma questão de vaidade e orgulho, no sentido de buscar interpretar a si próprio por aquilo que os vincula às questões físico-materiais e deixar de interpretar a Jesus porque o que ele estabelece é o abastecimento espiritual. Então, na verdade, o nosso grande equívoco neste instante é por uma questão de proporcionalidade, porque você está envolvido numa estrutura físico-orgânica, num planeta também físico, e naturalmente passa a ter a sensação de que só as coisas físicas são importantes. De que só as coisas existentes no planeta e oferecidas pelo planeta são importantes. Que só as coisas que sejam condizentes ao teu processo de aquisição física são importantes. É óbvio, é evidente, que se você está no mundo físico, é correto você buscar um pouco de conforto. É correto você buscar algum tipo de instrumento que te proporcione a possibilidade de se melhorar ainda nessa estrutura física. Mas entre ter a oportunidade de, entre ter o direito a, e se apegar a isto, e se vincular a isto, fazendo com que esta observação seja mais importante do que aquilo que internamente você seja, há um espaço abissal, há uma diferença abissal. Então tem que ficar bem claro para cada um de nós o seguinte: quem é que manda? Tem que estar muito claro para nós entre as coisas com as quais você se encontra envolvido e aquilo que você tem tido a oportunidade de ter, tem que ficar claro para nós quem manda em quem. Ou quem manda em quê. Porque uma coisa está extremamente claro, senhores. Nas vossas urnas, nada de material que você conseguiu irá junto. Nas vossas urnas funerárias, nada do que você tem no banco irá junto. Nada do que você adquiriu fisicamente irá junto. Para onde retornaremos, a estrutura fluídica se apresenta de uma maneira diferente, de modo que não há mínima possibilidade de você levar, seja lá o que for. A única coisa que você poderá levar, segundo Jesus tem asseverado continuamente, são os valores cujas traças não possam corroer. No caso, as virtudes. Então, o que se apresentará como sendo a tua morada, o que se apresentará como sendo a tua localidade, o que se apresentará como sendo os valores que você poderá apresentar nesta vida futura, que se interprete como sendo aquilo que se mostrará depois da oportunidade física que te foi concedida, são apenas as virtudes que você poderá carregar em razão de tê-las desenvolvido anteriormente e onde a vida física corpórea se apresenta então como sendo uma imensa oportunidade de transformação interna, de autorrenovação, de mudança de modelo, para que seja possível uma interpretação melhor, renovada, mais qualitativa daquilo que possa te abastecer e daquilo que possa te manter.
Então, meus amigos, Jesus tem se mostrado fundamental nas nossas vidas, não pela sua beleza, não pela sua eloquência, não pelo seu bom senso, mas por se mostrar para nós como sendo um instrumento libertador de nós perante nós mesmos. Há muito que se encontra em nós, há muito o que se encontra constituído em nós, e há muito o que necessita ser resolvido em nós. Então, nada ocorre por acaso e tudo tem funcionado como sendo uma extrema oportunidade de refazimento, uma extrema oportunidade de acerto de nós perante nós mesmos. Nos estudos espirituais que se fazem em relação às questões psiquiátricas, em cima da literatura séria apresentada principalmente pelo Manuel Filomeno de Miranda e pela Joana de Ângeles, ambos que transmitem a informação através do Divaldo Pereira Franco, nós temos tido a oportunidade de observar mais detidamente como que a dor se apresenta de maneira tão diferenciada para cada pessoa, mas onde no final das contas essa dor ela nada mais é do que imenso aprendizado, no sentido de que alguém possa se recompor em si mesmo. Certas coisas se apresentam tão fortes em nós, ainda tão consistentes em nós, onde a estrutura física ela não consegue fechar na totalidade a base da memória, de modo que você não se ressinta de determinadas coisas com as quais você esteja envolvido. Quando os senhores observam, por exemplo, um andarilho, e já faz anos que você observa esse andarilho, ele anda na avenida até um ponto dela, daí ele volta, ele anda de novo, ele volta, e o percurso que ele trava é sempre esse mesmo percurso nessa avenida que você já conhece e onde você o vê como sendo um maltrapilho, sempre trafegando do mesmo jeito. Por que será que ele faz isso? Por que será que ele faz isso? Manuel Filomeno de Miranda, ele nos aponta uma situação nesse sentido, onde alguém, em séculos anteriores, teve imensas posses, imensa propriedade numa determinada região, e ele adorava, amava imensamente essa propriedade, tinha um gosto imenso por essa propriedade. E a morte física se deu. Mas o apego a esta localidade, a situação física com a qual se envolveu, o apego às posses físicas, à propriedade, seja lá como for, desenvolveu nele uma constância, como se fosse de uma saudade de algo que ele não sabia o que era. E o processo reencarnatório se deu num determinado instante, onde inevitavelmente encontrava-se afetado psicologicamente, encontrava-se afetado psiquicamente. E hoje é o mendigo que anda constantemente num mesmo ponto, cujo ponto é exatamente onde ficava a localidade que ele teve há 2, 3 séculos atrás. Então, nós vamos observando situações de alienações, onde alguém vai saindo de si mesmo ao longo do tempo. Nós vamos vendo situações de loucura levada pelas alienações. Nós vamos vendo as questões dos transtornos, as questões das síndromes. Todas elas que se encontram envolvidas, mantidas, carregadas e abastecidas
por problemáticas internas que se deram e que não foram resolvidas a tempo do processo reencarnatório. E como isso não foi resolvido a tempo, você perde o corpo físico, mas não deixa de existir e carrega consigo a problemática existente, geralmente suportada em cima de um sentimento chamado culpa. Então, por um lado, você tem a estrutura que perfaz o entendimento do que Jesus já dizia há muito tempo. Vós sois deuses e farão um dia muito mais do que faço hoje. Por que Jesus tinha certeza em falar sobre isso? Porque nós já nos encontramos envolvidos com um negócio chamado Imago Dei, imagem de Deus, arquétipo primordial, seja lá o nome que você queira dar, mas como sendo um registro que você mantém perante o entendimento do processo da criação e do equilíbrio da criação. Então você está voltado, você foi montado para conseguir interpretar isso, desenvolver isso e colaborar com isso. Por isso ele dizia, vós sois deuses. Ele não disse, vós sereis deuses, serão deuses. Ele já afirmava, vós sois. E por que ele tem certeza disso? Porque você já tem o programa, porque você já carrega o programa. Mas o livre-arbítrio tem te proporcionado, então, o quê? Opções e decisões, em razão das experiências pelas quais você tem passado, e quando as opções não são acertadas, quando as decisões são piores ainda, isto entra em conflito com isto. E é por isso que você estabelece a questão da culpa. Culpa essa difícil, geralmente, de ser diluída, de ser desativada, em razão do quê? Em razão do processo reencarnatório, não permitir com que você se lembre antes, as tendências que se encontram envolvidas em razão dos costumes que se deram, e tudo isso vai tornando um processo acumulativo, achatado, que espreme e que não permite com que você consiga interpretar da melhor forma possível o que se deu. Por quê? Porque é muito intenso e achatado ao longo do tempo, em razão das experiências pelas quais você tem passado e sucessivas experiências que têm acumulado as informações. Principalmente aquelas que se encontram ainda equivocadas. Então, por isso que é importante que se interprete. A oportunidade física que nós estamos tendo, ela não pode mais ser observada e interpretada como uma grande chance, como uma grande oportunidade de aproveitamento intenso, sem que se preocupe com absolutamente nada, como, por exemplo, quando você vai para algum parque temático nos Estados Unidos. Você vai para lá para se divertir. Quanto mais você puder, você faz. Você fica 20 horas acordado para tentar se divertir em tudo. Os parques são imensos, são gigantescos. Eu quero aproveitar tudo, eu quero aproveitar tudo, eu quero aproveitar tudo. Porque eu tenho que voltar para casa, um dia o serviço está lá esperando, eu tenho que voltar, não posso ficar morando em algum parque temático dos Estados Unidos. Eu vou para aproveitar. Então você quer ficar 24 horas por dia, você vira um zumbi. Mas você quer aproveitar 24 horas por dia. O processo reencarnatório não se trata de um parque temático. O processo reencarnatório não se trata de aproveitamento individual numa visão egoísta que se tenha do processo. O processo reencarnatório, encontrar-se provido disso aqui, é algo de extrema relevância, senhores. É algo de extrema relevância. Porque você está para depois continuar a ser. Você está na base física, mas é espírito eterno envolvido com o programa que já te foi concedido. Então, a vida futura que Jesus apresenta, na verdade, não se trata nada de futuro, é uma continuidade. É uma continuidade, onde não vai existir ruptura. Você me dá mais 5 minutos? Onde não vai existir ruptura. Onde não existirão quebras. Onde inclusive, por incrível que pareça, as tuas antipatias de agora, você vai reencontrar os caras. Você vai reencontrar os caras.
Por isso Jesus diz, acerta-te enquanto está a caminho, para que mal maior não venha lhe ocorrer depois. Então, se o processo é, de fato, a continuidade da existência, ainda que nos afastemos da estrutura físico-orgânica, porque simplesmente ela não nos oferecerá mais condições para nela habitarmos. Quando o corpo energeticamente não oferece mais condições para o espírito nele habitar, o espírito dele se desvincula. Então o problema é energético. O problema é meramente energético. Você vai morrer de qualquer jeito. Você vai morrer de qualquer jeito. Porque o problema é energético. E é energético por quê? Porque a estrutura te foi proporcionada por um tempo. E esse tempo é proporcional ao quê? A tua oportunidade de aprender para abastecer o espírito, para que ele se renove e para que você não se posicione mais equivocadamente como tem se posicionado. Para que você aprenda a não julgar mais. Para que você aprenda a não condenar mais. Para que você aprenda que gentileza é algo extremamente importante para você e para os outros. O corpo físico tem sido a oportunidade de você conviver com outras pessoas para que você possa testar e exercitar em você paciência, calma, tranquilidade. Mas alguém vai virar para mim e vai dizer o seguinte, aí da frente é fácil falar isso. Aí da frente é fácil dizer sobre isso. Você não sabe o que é que eu aguento em casa. Você não sabe o que é que eu aguento no ambiente de trabalho. Você não sabe quem são os amigos que eu tenho. Sim. Fui eu que constituí isso para os senhores? Não. Foi Jesus que plantou isso para os senhores? Não. Tudo é reflexo. Nós reencontramos exatamente aquilo que tenhamos constituído. E é algo tão fantástico que Deus não tem que botar o dedo nem para te punir, nem para te castigar. Ele te oferece sempre novas oportunidades. Mas como você não consegue trabalhá-las da melhor forma possível, você constitui e você encontra o efeito daquilo que você mesmo constituiu. Então, o que Jesus nos apresenta é a esperança. A esperança de revertermos este quadro, a esperança de buscarmos compreender de maneira mais racional, de maneira mais inteligente, aquilo com o qual estamos envolvidos. O que Jesus nos proporciona é a esperança de dias melhores. Porque se ele fala da vida futura, ele está falando então do quê? Da possibilidade, da oportunidade de nos envolvermos com situações melhores, sensações melhores, momentos melhores, bem diferentes daquilo que nós temos tido aqui como oportunidade de aprendizado em razão da observação das diferenças existentes. Então, não mais a observação dolorida, condizente às reclamações por aquilo que o outro tem apresentado. Incomoda? Incomoda. Sem dúvida que incomoda. Mas nós também temos servido de incômodo para tantos outros em razão de outras coisas que temos feito e que não contabilizamos. É fácil contabilizar o que o outro tem te proporcionado. Mas e o que nós temos proporcionado? Será que nós temos tido o bom senso de, na maior parte das vezes, nos preocuparmos quanto à interpretação que venhamos a fazer para nós mesmos ou ao questionamento que venhamos a fazer para nós mesmos? Quanto será que eu tenho incomodado fulano de tal? Ou quanto será que eu tenho incomodado esse contingente que convive comigo? O que será que eu posso estar fazendo e que lhes tem proporcionado algum tipo de mal-estar e que os caras, por serem muito bacanas, por gostarem muito de mim, ficam calados e não reclamam comigo? O que será que eu posso estar fazendo nesse sentido? Quem é que tem se questionado sobre isso ao longo dos dias?
Dentro de 24 horas, isso tem sido tua preocupação? Não. Não. E não tem sido a nossa preocupação, então estamos perdendo as oportunidades dentro do tempo que nos tem sido concedido e do tempo que tem passado. Senhores, daqui 3 meses é Natal de novo. Daqui 3 meses é Natal de novo. E todo mundo se lembra do almoço do Natal de 2012. Tá vivo nas nossas mentes. Tá vivo nas nossas mentes. Mas daqui 3 meses de novo a bagunça tá de novo. Parece que o tempo tem passado muito rápido e a única coisa na vida que não se recupera é o tempo. Todas as outras você recupera. O tempo você não recupera. Então, Jesus nos tem apresentado pontos de esperança. Nos tem apresentado a libertação de nós perante nós mesmos numa interpretação da continuidade na qual estamos envolvidos. E que, inevitavelmente, só se apresentará da melhor forma possível. A sensação de bem-estar só se dará se houver o interesse em que as virtudes sejam desenvolvidas. O contrário disso é mal-estar. E parece que de mal-estar todo mundo já está careca de saber. Provavelmente, entre os senhores que se encontram aqui sentados, poucos aqui estão para louvar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a maior parte esteja por estar fazendo o tratamento. Graças a Deus as portas estão abertas para receber a todos. Mas melhor seria que todos viessem para louvar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo e não para buscar tratamento. Então alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa tem que ser acertada, alguma coisa tem que ser resolvida. Os senhores têm sido a prova viva disso. Cuidem-se. Analisem-se melhor, prestem mais atenção e sejam felizes. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos proporcione continuamente o seu imenso amor, o seu imenso carinho, que nos proteja e nos envolva a todos agora e sempre. Muito obrigado, uma boa noite. Então, estamos aqui para mais uma semana e que consigamos realmente, através da esperança e das nossas ações, das nossas atitudes, não conseguirmos grandes coisas, mas pequenas coisas. Porque sabemos das nossas grandes dificuldades, mas nós podemos nos melhorar. Nós podemos ser melhores. E nós podemos viver com todo o nosso redor em paz, em tranquilidade. Vai depender de nós fazermos a nossa parte. Bom, então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade em que nós seremos bem melhores a partir de agora, sempre. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, queridos companheiros, mais uma noite de aprendizado, essa noite fria, mas que tivemos oportunidade, da casa estar cheia, senhores presentes, sermos premiados com o nosso expositor, muito feliz, no capítulo da noite. A doutrina é isso mesmo, branco no preto, não tem conversa, é claro, transparente. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, que leiamos o capítulo em casa e possamos assimilar tudo aquilo que nos foi passado nesta noite. Momento que todos nós podemos participar juntos do encerramento. Como diz o companheiro no título, há várias moradas na casa de meu Pai, e meu reino não é deste mundo. Jesus quis dizer que é tantos mundos, tantas moradas. A nossa morada, a Terra, esse planeta maravilhoso que nos oferece a guarita da vida, envolver com muita luz. O nosso querido Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, todas as cidades, nossa cidade de São Paulo, tão corrida, tantas dores hoje, desmoronamento,
tantas pessoas que passam por momentos difíceis, dores, livrar por elas todas, ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, a nossa casa de vizinho que nos recebe de braços abertos, todos os amigos espirituais, benfeitores amigos, que nos protegem, que nos assistem, ao médium da casa que sempre esteja perseverante, atento aos seus trabalhos de cura, todos os trabalhadores, a todos os senhores, as criancinhas em orfanatos, os velhinhos em asilos, os doentes em hospitais. Enfim, Jesus, agradecer essa oportunidade de termos aqui, nessa terça-feira, mais um aprendizado bom, importante. A todos os senhores que vão adentrar a Câmara de Paz, se abrir o coração, pedindo do fundo das vossas almas, tudo aquilo que mais precisam para o vosso espírito e para o vosso corpo. Que na água seja magnetizado, seja colocado o medicamento que viemos buscar aqui na casa. Se a bondade do Pai nos permitir, que nos proteja de volta aos nossos lares e que, se for possível, na próxima semana, possamos estar mais uma vez reunidos em nome de Jesus. E agradecidos que estamos, pedindo licença para terminarmos mais essa parte do trabalho da noite, vamos orar em pensamento aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.